Bom dia a todos. Peço ao senhor secretário que faça a abertura para a presença dos senhores vereadores. Encontra-se presente 6 vereadores. Encontra-se presente 7 vereadores. Havendo quórum regimental, declaro aberta a sessão ordinária da Câmara Municipal de Japeri sob a proteção de Deus. Peço ao senhor secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior. Bom dia a todos. Ata da 20ª Sessão Ordinária de 2019. Aos 4 de junho de 2019, às 10 horas e 9 minutos, no plenário deste Poder Legislativo Municipal, deu-se início à 27ª Sessão Ordinária de 2019. O senhor presidente solicitou aos senhores vereadores que registrassem a sua presença. Encontra-se presente os seguintes vereadores: vereador Guigo da Padaria, vereador Clésio Pedrosa, vereador Ivan Silva, vereador André Grilo, vereador Vanderlei da Farmácia, vereador Cristiano Pingim. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão, proferindo as seguintes palavras: declaro aberta a sessão ordinária sobre a proteção de Deus. O senhor presidente solicitou ao senhor secretário essa leitura da ata da sessão anterior, que após lida foi colocada em discussão e votação, sendo aprovada com 6 votos, estando presentes 6 parlamentares. Não havendo mais expediente a ser lido, o senhor presidente franqueou a palavra aos senhores vereadores por 15 minutos com direito à parte. Não havendo oradores inscritos, o senhor presidente solicitou ao senhor secretário que fizesse a leitura dos projetos a serem votados em primeira discussão. Não havendo expediente em primeira discussão, o senhor presidente solicitou ao senhor secretário que fizesse a leitura dos projetos a serem votados em segunda discussão. Não havendo expediente em segunda discussão, o senhor presidente deu por encerrada a sessão, marcando outra para a próxima quinta-feira, dia 6 de junho, às 10 horas, no plenário deste Poder Legislativo Municipal. Eu, Wagner Trajano Alves, protocolo geral relator de ata, lavrei a presente ata, que lida e achada conforme vai assinada pelos membros da mesa e os vereadores que desejarem. Em discussão a ata. Em votação. Oito votos sim. 8 votos sim. Peço ao senhor secretário que faça a leitura do expediente. Ofício circular 035 de 2019. Ilustríssimos vereadores, venho por meio deste informar que na próxima quinta-feira, dia 6/6, estaremos no bairro Laranjal, de 9 às 12h30, realizando atividades de saúde listada abaixo para prestar assistência à população desta localidade. Atenciosamente, Josélio de Abreu Rosa, subsecretário de Vigilância em Saúde. Ofício 048/2019, para o presidente da Câmara Municipal de Japeri, solicitação de espaço. Senhor presidente, sirvo-me do presente para solicitar o espaço do plenário nessa conceituada Casa de Leis para a realização de Assembleia Extraordinária do Conselho Municipal de Saúde, no dia 7 de junho, das 14 às 14 horas. Atenciosamente, Catarina Campos, presidente. Moção de louvor 014/2019, autor, vereador Charles Gonçalves. Assunto: moção de louvor ao senhor Marcelo da Silva Almeida e à senhora Jéssica Lima do Nascimento Crespo.
Projeto de Lei 009 de 2019, autor vereador Guigo da Padaria, assunto: dispõe sobre a implantação de atividades com fins educativos para reparar danos causados no ambiente escolar na rede municipal pública de Japeri e da outras providências. Não há mais expediente a ser lido, presidente. Não havendo mais expediente a ser lido, fica franqueada a palavra aos senhores vereadores por 15 minutos, com direito à parte. Com a palavra o vereador Charles Gonçalves, o vereador tem 15 minutos com direito à parte. Bom dia, senhores vereadores. Bom dia a todo o público presente. Quero deixar um bom dia especial a todos aqueles também que nos assistem via internet. O motivo de eu vir dessa tribuna aqui hoje é para poder estar parabenizando aqui. No dia agora vai ter uma ação da Subsecretaria de Vigilância lá no bairro Laranjal. Eu acho que é uma das subsecretarias que mais trabalha ali. Então deixo aqui meus parabéns ao subsecretário Josélio, juntamente com a sua equipe da Vigilância, que tem se dedicado bastante. E a gente está vivendo esse momento difícil na questão de chuvas e com bastante focos de dengue e essas epidemias que temos visto por aí. Também queria pedir aos vereadores, como o próprio secretário aqui leu, amanhã às 14 horas vai ter a reunião para estar elegendo o novo presidente do Conselho Municipal de Saúde. Para muitas pessoas que não sabem, de repente não entendem a importância, mas eu já estive lá como conselheiro de saúde, já estive como presidente e sei da importância que o conselho tem no município. Não só o Conselho de Saúde, mas todos os conselhos. Mas eu falo em especial o Conselho de Saúde, pois estive ali e sei o quanto o Conselho se dedica na fiscalização da saúde do nosso município. E, na verdade, nós também fiscalizamos as ações do governo, mas o Conselho acaba estando ali mais próximo à população. Então, essa é a importância do Conselho de Saúde. Hoje, venho aqui a essa tribuna para poder estar falando de uma questão que aconteceu, infelizmente, na quinta-feira passada. Eu viria, mas por questões pessoais, não consegui vir na sessão. Terça-feira vim, mas quando cheguei, infelizmente, não deu quórum na sessão anterior, e hoje temos a oportunidade de poder estar aqui. Venho a essa tribuna aqui para poder estar dando algumas justificativas. Como assim? Justificativa para aqueles que acreditam no Charles Gonçalves. Justificativa para aqueles de boa fé que foram lá, me ligaram, mandaram mensagem, se preocuparam, foram para as redes sociais defender, sem mesmo saber o que tinha acontecido. Mas para aqueles que não sabem, eu vou narrar um pouco do que aconteceu na quarta-feira da semana passada. Como sempre, acordo todo dia, 5h30, 6 horas da manhã. Fui cedo, tive com o deputado Dr. Deodalto numa reunião em Belford Roxo, que tive com ele. Chegando em Japeri, tive uma notícia que tinha uma viatura da Polícia Civil no portão da minha casa. Não sabia o que estava acontecendo. De imediato liguei para o Dr. Thomas, uma pessoa que não tenho palavras para poder trazer elogios a ele, uma pessoa que esteve ao meu lado em todos os momentos. E ele me passou o que estava acontecendo. Não, como eu já disse, não estava em casa, minha esposa estava em casa. Trouxe, graças a Deus, tudo se realizou, tudo se esclareceu, mas que trouxe um grande dano à minha família. Ao chegar na delegacia, a polícia esteve lá na minha casa, sem mandado judicial. Entrou, minha esposa
franqueou a entrada assim, até porque nós não temos o que esconder. A polícia entrou na minha casa, achou algumas coisas lá, através de uma denúncia de uma pessoa maliciosa, de uma pessoa maldosa, de uma pessoa que não conhece a lei do retorno, porque quando fazemos o mal a alguém, esse mal volta para a gente. E eu queria muito, não sei se quem fez essa denúncia, se quem sabe quem fez, está ouvindo eu falar aqui agora, vereador Helder. Mas eu tenho certeza que essa mensagem vai chegar, Ivan, a essa pessoa. Sabe por quê? Quem me conhece, aqui nós temos várias pessoas, vários servidores da Prefeitura de Japeri, que me conhecem muito antes. Alguns conhecem o Charles Gonçalves, vereador. Outros conhecem há mais de 10 anos. O próprio vereador Guigo, a gente se conhece há muitos anos. Eu nunca fiz o mal a qualquer tipo de pessoa. Posso até errar na intenção de fazer o certo, de fazer o bem. Mas essa pessoa, através da Polícia Civil da 63, aqui do nosso município, entrou na minha casa através de uma denúncia dizendo que havia medicamentos, materiais escondidos na minha casa, materiais de um furto, de um roubo na minha casa. Minha esposa foi levada para a delegacia, minha esposa desesperada. Quando eu cheguei na delegacia, minha esposa só chorava. Ela falava: Charles, eu quero ir para casa, eu não quero ficar aqui. Vocês têm ideia? A pessoa que fez isso tem ideia do que ela causou? E eu, muito tranquilo em relação àquilo, mas preocupado, trago aqui, eu acho que a delegacia agiu da forma correta, através de uma denúncia, tem que sim averiguar, porque a gente não sabe o que está acontecendo. A nossa cidade está entregue ao crime, à falta de execução do poder público, à falta de apoio do poder público, não só municipal, mas tanto do governo estadual como do governo federal. Então, assim, a Polícia Civil, ela agiu corretamente em averiguar, mas essa pessoa de mau caráter, que fez essa denúncia, ela não sabia, talvez ela achou que eu sou igual a ela, bandido, safado, mau caráter. Só que quando eu cheguei na delegacia e fui procurar saber o que estava acontecendo, o vereador, quando falou, eu falei assim para o chefe da delegacia: não, tudo bem, vocês estão certos, foi franqueado sim a entrada, minha esposa disse, até porque não temos o que esconder. E quando ele me falou do que seria, no mesmo momento eu pedi para ir buscar a nota fiscal. Chegamos lá, apresentamos a nota fiscal ali, delegado me tratou de uma forma muito cordial, todos os policiais ali da delegacia, expliquei como aquele material estava na minha casa, porque não tenho o que esconder. De repente, as pessoas querem abrir algum tipo de negócio de forma ilícita, colocando pessoas para responder pelos seus negócios, porque não quer colocar a cara, Marcão. Eu não tenho que esconder. Todos os vereadores aqui dessa casa, alguns amigos que me acompanham, alguns colegas, sabem que eu estou há mais de 6 meses, vereador, pagando um aluguel de R$ 1.300 para abrir uma farmácia que não consegui ainda. Vanderlei tem me acompanhado, tem estado lá. Sabe por quê? Eu falo para todos que eu estou abrindo um negócio porque não tenho o que esconder. Só que, infelizmente, algumas pessoas querem abrir algum tipo de negócio e colocar o nome de terceiro para não aparecer. Eu, como não sou bandido, não sou ladrão, não sou mau caráter, eu não preciso esconder isso. Então, eu quero deixar aqui a minha indignação. Eu repudio essa ação que foi feita para essa pessoa mau caráter, que trouxe transtorno à minha família. À noite, fiquei das 13 até as 18 horas, 18h30 na delegacia,
para prestar esclarecimento, juntamente ali com a minha esposa, com meus amigos que foram lá me visitar, foram lá me acompanhar em frente à delegacia, preocupado comigo. Mais uma vez, deixo aqui meu carinho, minha gratidão ao Dr. Thomas em relação a isso, por ter me acompanhado, acreditado. Ele não foi como advogado, Helder, ele foi como amigo. O pouco tempo, Clésio, que ele me conhece, ele sabe que eu não sou nenhum mau caráter, nenhum bandido. Então foi lá como amigo, me auxiliou em relação ao que estava acontecendo. Mas uma coisa que me marcou em casa, quando eu cheguei lá na nossa padaria, na padaria que meu irmão cuida, que eu também não escondo de ninguém, que eu tenho muito antes de ser vereador, e meu filho estava lá, meu filho e minha filha vieram me abraçaram, e a minha filha me abraçou e falou: poxa pai, o que aconteceu? Minha filha tem 12 anos, mas é muito adulta, né? Ela participa muito da minha vida política. E o meu filho falou assim: pai, eu pensei que isso ia ficar preso, eu fiquei com medo. Tem ideia do que é isso? Do dano que traz para uma criança? Então fica aqui a minha mensagem para você que fez essa maldade. Você de repente tem algo para esconder, mas eu não tenho. Não devo nada. Podem ir lá na delegacia, procurar pesquisar como foi o que aconteceu. Vai ver lá, está aqui no meu carro, os esclarecimentos, está ali a nota fiscal, tirei a cópia para estar dentro do meu carro. Então, assim, mais uma vez fica a minha indignação, a minha nota de repúdio a essa pessoa que fez isso. Tá bom, gente? Eu quero agradecer a todos aqueles que acreditaram na gente, que foram para as redes sociais, pessoas que eu nunca vi na minha vida, que viram o nosso trabalho quando estávamos lá na Secretaria de Saúde, foram lá me defender, falando que acreditam na gente, e infelizmente, algumas pessoas que criam fake, alguns amigos, pessoas que se dizem amigos, que ficam criando fakes para denegrir a imagem das pessoas. Um fake chamado Galdino. Eu quero dizer para você, Galdino, se você estiver me assistindo, eu sei quem é você. E você sabe que eu sei. E a pessoa, uma pessoa também chamada Gilda, que compartilhou lá o Uber preto e branco e iria passar. Passou. Mas não passou na minha casa. Eu quero dizer para você, Galdino, que ele pode passar aí na sua empresa, porque eu não tenho nada para esconder, mas o senhor tem. Não só você, mas alguns fakes, algumas pessoas que ficam por trás de um fake, falando coisas. Então, assim, mais uma vez, muito obrigado a todos que acreditaram no Charles Gonçalves. Mais uma vez, desculpa o nosso desabafo, mas eu não poderia deixar de vir aqui a essa casa trazer esse esclarecimento a todos vocês, tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe a todos e um bom dia. Com a palavra, o vereador Guigo da Padaria. O vereador tem 15 minutos com direito à parte. Bom dia, presidente, vereadores, público presente. Muito bom dia. Vereador Charles Gonçalves, quero dizer para você que conheço sua índole, seu caráter, fiz muita questão de estar presente também, de comparecer à delegacia, porque conheço você, conheço a sua família, sei da sua índole e conheço também o fake também, do bandido, né? Mas a gente não vai falar o nome dele agora não, para não espantar, que ele é bandido, safado, pilantra, juntou com meia dúzia de milicianos de queimados e acha que eles vão dominar aqui também. Essa que é a questão. Junta com bandido, junta com miliciano e acha que vai continuar fazendo essas sacanagens aí. Mas não tem problema não, deixa aqui o momento dele. Ele tá ouvindo, sabe por quê? E todas as sessões, ele fica de lá prestando atenção quem vai falar daquela sacanagem, safadeza daquela empresa dele, de bandido que tem lá. Mas não tem problema não, ali é outro papo. Depois a gente vai ver o resultado disso aí.
Então eu conheço você, sei da sua índole, assina embaixo, te conheço. Tá bom, vereador Charles? E também quero pedir ajuda aos nobres vereadores, vereador Helder também, a todos os vereadores, que na minha primeira legislatura eu tive aqui um problema muito sério com uma concessionária, São Salvador. Acho que muita gente aqui sabe. E eu vim brigando há muitos anos, cheguei a perder até na justiça, quando a gente pediu a quebra do tal monopólio, que não existe isso, e eles continuam ainda, né, detêm ainda, mas sei lá, mais de 10 anos aí para frente ainda, que a gente precisa rever essa questão, doutor. E a gente fica à mercê deles. Agora mesmo recebi uma mensagem aqui, pelo 3º dia consecutivo, inclusive hoje eu tenho um sepultamento daqui a pouco também. No primeiro sepultamento, eu tive que falar para o dono da São Salvador que eu ia pegar uma picareta, uma pá e uma enxada, e ia para lá abrir uma cova. Eu falei, ó, eu vou entrar no cemitério, vou abrir uma cova, e vai sepultar aqui, e depois a gente resolve. Aí hoje, para poder complicar mais ainda, pastor Alex, recebi a ligação do esposo, aí Fabiano. A esposa, a São Salvador, eles tinham um plano aí e simplesmente tinha que escolher ou sepultar aqui, ou fazer a ornamentação ou a coroa. Tem que sepultar. Aí o caixão está lá sem nada. A mulher só com a roupa lá, aí eu vou sair daqui, vou lá em Queimados comprar um edredom, chamado de edredom que põe para poder pôr as flores, e vou fazer essa ornamentação lá. Não tem problema não. Mas dizer que a partir de hoje estou na guerra de novo. Na época eram outros donos da São Salvador, tinha um desembargador aí que eu não me lembro o nome, já morreu há muito tempo, né? Fui até ameaçado na época, né? Mandaram eu escolher o local da sepultura e dizer que eu estou de pé, estou aqui, mas estou na briga de novo e a briga agora é para arrancar daí. Tem que abrir concorrência pública, que tenha 10 funerários nesse município, igual Queimados. Aí vai lá, faz orçamento de um, leva no outro, é mais barato, e desapropriar a lateral do cemitério, que segundo informações, não vou falar o nome do cidadão, já compraram, mas é um moço que ele gosta muito de comprar terra, invadir terra, tomar conta do centro todo aqui, não vou falar porque, né, senão vou ter problema. Mas o malandro é daqui também. Gosta muito de terra, entendeu? Aí já comprou lá porque eu falei que ia pedir a desapropriação. Está pensando que vai ser 0,800. Vai se ferrar, que 0,800. É um absurdo uma coisa dessa. Desapropriar aquela lateral toda, aumentar esse cemitério. E eu lembro que tem um projeto meu, passou por esta casa, na minha primeira legislatura, a criação de um novo cemitério. Eu sei que é difícil pra caramba, mas lá perto do presídio tem um morro, ele é tranquilo, um lugarzinho bom, porque aquilo lá vai virar favela. Então faz um jardim, um cemitério parque lá, porque Japeri não tem como enterrar mais, e aqui também, daqui uns dias também não tem, e continua a safadeza aí dessa São Salvador. Então a gente tem que rever essa questão. O que me traz aqui também, presidente, é falar sobre esse projeto de lei, né, que a gente acabou de ler aqui, que é a implantação de atividades com fins educativos para reparos e danos causados no ambiente escolar, na rede pública municipal. Então, assim, a justificativa aqui desse projeto atos produzidos contra profissionais da educação em diversos municípios da federação, e a gente tem um exemplo muito claro aí de Carapicuíba, São Paulo, né? E, infelizmente tem que chamar de menor infrator, não é isso, doutor? Né? Menor infrator, bandido mirim, né? Tinha que ser assim, porque um camarada, um aluno desse, que vai para a escola para depredação, bater, agredir o professor, né, o educador, isso não pode chamar vai chamar de aluno uma criaturinha dessa? Não tem que chamar não, tem que mudar mesmo as coisas,
Porque eu estou vendo a hora de... Ninguém vai querer uma sala de aula mais. Além de ganhar pouco, né, um salário lá embaixo. Por exemplo, o professor que leciona aqui, dá aula aqui na escola, se morar no município, está aqui pertinho. Senão ele pega o trem, né, é passagem. Agora tu imagina esse professor que está lá no Santo Antônio, né, que está ali em Santa Amélia, está lá no Rio Douro. Pô, ainda ter que passar por isso ainda? Então, assim, eu acho que é uma questão que vale a pena a gente se aprofundar nisso aqui, tomar as medidas cabíveis, porque esses bandidos mirim que fica dentro de escola fazendo isso, esse é o mesmo bandido, que ele vai para a rua, que é o 57, ele assalta, ele dá tiro, ele vai para o trânsito, ele toma o celular, não quer dar o celular, ele dá tiro, é o mesmo bandido, bandido mirim. Né? Mas infelizmente a gente não pode, né, chamar de bandido, mas que se dane, eu já estou cheio, tô esquentando para merda nenhuma mais, entendeu? Então é dizer o seguinte, a gente tem que fazer isso aqui, rever essa questão da São Salvador, pelo menos quando terminar o nosso mandato aqui, a gente fez alguma coisa de bom, porque ficar todo dia fazendo discurso aqui, e tanta safadeza que a gente vê, ainda brinca, dá nojo, faz nojo o meio político, é tudo agora, mas o meio político é uma desgraça. E a gente vê tanta safadeza, e eu, sinceramente, eu já cheguei ao extremo com isso aqui. Então a gente precisa, pelo menos, deixar um legado positivo de que a gente fez, de que a gente ajudou. Eu sempre falo uma coisa, todo político ele é eleito para ajudar a mudar a vida das pessoas, mas infelizmente está o contrário, está ajudando a destruir a vida das pessoas. E que os bons políticos ainda tem. Tem político de caráter. A gente vê aí nas redes sociais, às vezes batendo, mas a nossa função aqui é outra, é fazer isso aqui, ó, indicações, projetos de leis, a gente não faz obra, a gente não faz tapa-buraco, a gente não põe iluminação, a gente cobra. Isso a gente faz direto. Tá bom, gente? Fica aí meus agradecimentos, bom dia. Fica franqueada a palavra aos senhores vereadores, por 15 minutos. Com a palavra, vereador Helder. O vereador tem 15 minutos com direito à parte. Senhor presidente, bom dia. Senhores vereadores, a todos os presentes, a quem nos assiste também pela internet, obrigado por estarem aqui e por participarem dessa sessão legislativa. No início aqui do nosso tempo regimental, quero dizer que já está tramitando aqui nesta casa, na próxima sessão já vai entrar aqui para leitura do expediente, um projeto de lei da mesa diretora, que diz o seguinte: faço saber que a Câmara Municipal de Japeri, Rio, por seus representantes legais, aprovou e eu promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica reconhecido como de utilidade pública o Instituto Beneficente Assistencial Visão de Águia, com sede no município de Japeri. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições contrárias. Na justificativa para conceder, senhor presidente, essa utilidade pública, a mesa diretora diz o seguinte: justifica-se o presente projeto em virtude dos trabalhos desenvolvidos e reconhecidos pelo Instituto Beneficente Assistencial Visão de Águia, no município de Japeri, que serão verificados por intermédio da documentação apresentada e aquela diligenciada pela Câmara de Vereadores, Câmara Municipal, através da Procuradoria-Geral e das comissões permanentes na forma da lei. Um reconhecimento do Poder Legislativo com relação à utilidade pública é dever instituído pelos municípios e, diretamente, cumprem o controle social e promovem a parceria para o alcance dos objetivos nos diversos segmentos previstos da Constituição da República Federativa do Brasil. 6 de junho, Ivan Carlos da Silva, vice-presidente, presidente em exercício na sessão. É dizer que, presidente, com muito prazer, quando tiver na hora da votação, a gente vai votar para conceder essa utilidade pública a esse instituto que
vem fazendo a diferença no nosso município, que faz um trabalho social bem bacana aqui no nosso município. Também, muito rapidamente aqui, ratificar, vereador Charles, tudo que nós falamos na sessão anterior, na quinta-feira passada, em relação a essa denúncia que fizeram a respeito da sua conduta, né? Quando fizeram essa denúncia no intuito de só manchar a sua trajetória política. A gente analisando friamente, a gente já conversou sobre isso, mas a gente quer dizer aqui para todos que nada mais foi do que tentar manchar a sua trajetória. Porque o senhor nunca escondeu de que estaria abrindo uma farmácia. Inclusive falou para algumas pessoas que tinham alguns medicamentos em casa, tinha prateleiras, tudo isso que estavam guardados, que o senhor tinha comprado. Isso aí, um monte de gente sabia disso. Então, o cara que fez essa safadeza com você, né, ele sabia que não iria te prejudicar juridicamente, mas usaria isso politicamente para tentar, né, te jogar contra algumas pessoas, mas enfim, já está tudo esclarecido. A gente aqui quer repudiar esse ato mais uma vez, dizer que a gente tem repúdio em relação a isso, né? São pessoas que são do mal. E o mal, a gente já sabe o que acontece com o mal. Não adianta que o bem vai sempre vencer o mal. Então, ratificar aqui tudo que a gente falou já naquela sessão e declarar todo o nosso apoio a Vossa Excelência. Quero dizer também que há algum tempo a gente vem aqui, sempre está nessa tribuna aqui, discutindo os problemas da cidade, né? Na maioria das vezes a gente aponta algumas soluções para esses problemas, que é o nosso papel também, não é só criticar, mas também aqui apresentar, né, algumas soluções. Se a pessoa que cometeu a falha ou não quiser ouvir o que a gente diz aqui e aproveitar para tentar solucionar o problema, a gente está sempre falando disso. E no início desse ano, desde o dia 6 de fevereiro, quando do reinício das aulas, a gente vem numa série de fiscalizações e denúncias lá no Ministério Público por conta, na verdade, de ter atrasado o reinício das aulas por falta de merenda, o transporte escolar, a falta de alguns professores. E a gente foi no dia 6, a gente esteve na sede do Ministério Público. Depois, no dia 11, nós voltamos lá. Agora, coisa de um mês atrás, nós fomos lá na sede do Ministério Público de novo. Nós fizemos um aditamento da denúncia que nós já havíamos feito por conta de continuar sem merenda nas escolas, continuar sem os professores. E na terça-feira passada eu tive uma audiência com a promotora lá da tutela coletiva, a doutora Daniela Caravana Cunha. Nós estivemos lá, doutor Mourão, para dar uma participação em relação a isso. Ela quis saber alguns detalhes, né, o porquê de eu ter feito essa denúncia. E nós levamos fotos que a gente faz nas escolas, vídeos, documentações, e foi feita uma ata ali, na qual a gente quer passar a ler aqui para dar uma satisfação às mães de alunos, aos alunos, aos nossos eleitores, às pessoas que nos acompanham. Ata de reunião realizada em 4/6/2019 entre o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, representado pela promotora de justiça, a doutora Daniela Caravana Cunha Weinberg, e o vereador Helder Pedro Barros. Na presente data, se reuniram no gabinete da Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Proteção à Educação, Núcleo Nova Iguaçu, as partes acima descritas, para tratar das questões relacionadas ao inquérito civil número 345 de 2017. Em relação ao transporte escolar, inicialmente o vereador informou sobre a situação precária do transporte escolar ofertado aos alunos da rede municipal de ensino, tendo em vista a falta de manutenção dos veículos que transportam os alunos. O
O vereador salientou ainda que, em razão da má conservação, os ônibus quase sempre sofrem danos, obrigando sua paralisação. Tal situação faz com que muitos alunos deixem de ser atendidos pelo transporte público escolar, sendo obrigados a acessar a escola ou a pé ou de bicicleta, o que, sem sombra de dúvida, lhes causa prejuízo. Traz como exemplo a denúncia recebida de moradores do conjunto Terra Brasil, no bairro Chacrinha. O vereador pondera que a administração deveria melhor utilizar os recursos na medida em que o transporte escolar é um bem de maior necessidade, precisando de maior investimento, visto que, além dos ônibus utilizados estarem em condições precárias de conservação, algumas vans são originárias da saúde, requerendo, na mesma forma, manutenção e melhor adaptação. Pondera, assim, que recursos como aqueles gastos com uma frota de 30 carros na administração pública deveria ser revertido para a área de educação. Isso a gente viu quando, na crise mesmo da falta de transporte escolar, algumas vans que faziam o transporte de paciente aqui no município foram usadas para fazer o transporte, sem higienização, né? Retiraram os bancos daquelas vans, onde as crianças iam ali para a escola em pé, todas amontoadas. E a gente ponderou aqui, que a gente sabe que a prefeitura tem um contrato onde tem quase 30 veículos, o seu número exato aqui, de veículos alugados, né, para fazer a condução do expediente, para os secretários usarem. Por que não, naquele momento daquela crise, por que não pegaram parte desses veículos e deram uma condição melhor de transporte para essas crianças? Convênio com a Transônibus. Foi informado que nem todos os bairros do município de Japeri são atendidos pelos veículos da empresa Transônibus, as empresas que têm convênio com a Transônibus, que é a Gardel, São Francisco e Fazeni. Tampouco pelos veículos da frota própria da rede municipal de ensino, razão pela qual inúmeros alunos desassistidos em questão ao transporte escolar, sendo obrigados a ir para a escola por meios próprios. Registra-se que, no convênio firmado com as empresas de ônibus, seria necessário que houvesse uma cláusula garantindo que todos os bairros do município fossem integralmente assistidos, inclusive nos horários escolares, mesmo os noturnos, que é o caso do ensino para jovens e adultos que acontece à noite aqui no município, a fim de garantir o direito constitucional do aluno de acesso à educação. Foi sugerido ainda que, caso não haja possibilidade de os veículos das Transônibus circular em todos os bairros, que o município aumente a frota própria, a fim de que esses veículos façam o transporte escolar dos alunos residentes nos bairros onde o transporte coletivo não atende. Outra questão trazida pelo vereador foi a preocupação quanto ao transporte por essas empresas de crianças entre 6 e 10 anos, visto que, na sua grande maioria, não possuem ainda capacidade de discernimento para irem sozinhas em ônibus de linha comum, devendo ser acompanhadas por um responsável, que talvez poderia ser um monitor em cada ônibus, ou outro modelo a ser estudado. O vereador disse que o convênio não foi submetido à Câmara de Vereadores, a apreciação da Câmara. O Ministério Público diz o seguinte, que dessa forma o Ministério Público irá oficiar a CEMED para que remeta cópia em 10 dias do convênio firmado com a Transônibus, bem como a legislação aplicável, informando se a celebração do convênio foi submetida à apreciação da Câmara de Vereadores, sendo certo que, no negativo, apresentar a justificativa. Deverá ainda ser informado como será feito o transporte das crianças entre 6 e 11 anos, ou seja, dos alunos dos anos finais do Fundamental 1, requerendo desde já ao Ministério Público que seja verificada a possibilidade da presença de um monitor nos ônibus que transportarem crianças com tais idades nos horários escolares. O prazo é de 15 dias.
merenda escolar, que é o inquérito civil 235 de 2015. Essa nossa denúncia ela foi apensada a esse inquérito que já tem lá. Em relação à merenda escolar, foi dito pelo vereador que na semana passada, em visita realizada na Escola Municipal Etienne, foi constatado que estava sendo oferecido aos alunos apenas arroz e ovo. Fato esse comprovados aqui nas redes sociais, de mães de alunos postaram fotos, e quem não acreditar nisso aqui, vá lá nas escolas que vai ver isso. Em relação à Escola Municipal Dário Lins, estava sendo servido macarrão com salsicha ou linguiça. No ato ali da minha fiscalização não pude saber o que era realmente, mas era só isso que estava sendo servido. Sendo certo que havia frutas a serem servidas no momento posterior. A situação encontrada na Escola Municipal Etienne lhe causou atenção e gerou uma dúvida no sentido de tal situação está ou não acontecendo em outras escolas. Em relação a tal situação, o Ministério Público irá oficiar a CEMED para que preste esclarecimentos sobre tal situação no prazo de 10 dias, inclusive sobre a chegada do feijão e do óleo, e ainda sobre a realização do procedimento licitatório. Na maioria das escolas que nós fomos, pastor Alex, não estavam sendo feitos, porque não estava sendo servido o alimento quente, a merenda quente, porque não tinha óleo, não tinha feijão. Foi informado ainda que os gestores escolares das referidas unidades relataram que o cardápio foi adaptado devido à falta de alguns itens, sendo certo que o novo cardápio estava fixado em local para fins de visibilidade. O vereador informou também que irá visitar algumas unidades escolares ainda esta semana para verificar a questão da oferta da merenda escolar, sendo solicitado pelo MP que encaminhe para a nossa ciência e para o CAI cópia de eventual relatório a ser abordado por ocasião de tais visitas. Carência de professores, que é o inquérito civil 444/2018. Já vou terminar, senhor presidente. No que tange a esse assunto, foi exposto que a GLP oferecida aos professores, em cumprimento à recomendação 04 de 2019, que já era uma recomendação do MP para que, como não tinha se resolvido o problema do concurso público, das contratações, que se oferecesse a GLP. Não foi suficiente para suprir integralmente a carência de profissionais existente na rede municipal de ensino atualmente, sendo certo que está em trâmite um processo seletivo para fins de contratação temporária. Entretanto, ainda não há previsão para que tais profissionais iniciem suas atividades. Segundo informações obtidas pelo vereador através do telefone, o processo seletivo já está em curso, sendo certo que as entrevistas irão ser iniciadas amanhã, que foi ontem. Desta forma, o Ministério Público irá oficiar a CEMED para que informe a data de previsão de início dos contratos temporários, bem como para que encaminhe listagem com o nome dos candidatos aprovados e prazo de duração dos contratos celebrados no prazo de 15 dias. Não obstante, o vereador apontou uma preocupação em relação aos 200 dias letivos de aula e 800 horas aulas previsto na LDB, tendo em vista que, diante da carência dos professores para o segmento fundamental 1 e 2, o conteúdo programático foi prejudicado, sendo necessário ser recomposto. Não tendo ainda qualquer informação do município a este respeito, lembrou que no início do ano, em razão de falta de merenda, as aulas estavam ocorrendo somente até às 9h30 na parte da manhã e na parte da tarde de 13 até às 15h30 para os alunos no Fundamental 1 e 2. Havia também, como há até hoje, carência de professores de matemática, português e outras matérias. Assim, mais uma vez, é fundamental que a CEMED realize um planejamento para a recomposição do conteúdo programático perdido em razão tanto do horário reduzido por falta de merenda, quanto em razão da carência de professores. Neste sentido,
o MP irá oficiar a CEMED para que informe se já foi realizado um levantamento que indicasse o quantitativo de aulas perdidas, bem como o conteúdo programático não dado ou que está em atraso, em razão da falta de professores e ou de merendas e merendeiras, a fim de ser recomposto aos alunos da Rede Municipal de Ensino de Japeri, sendo certo que, caso ainda não tenha feito, deverá apresentar no prazo de 20 dias um planejamento nesse sentido. Nova Iguaçu, 4 de junho de 2019, assina Helder Pedro Barros e a promotora doutora Daniela Caravana. Então, isso aqui é para dar uma satisfação aos nossos eleitores, à população de Japeri, às mães de alunos, aos alunos da nossa rede de ensino, e ratificar aqui o nosso compromisso de sempre buscar a melhoria, não só na educação, mas na saúde, e melhorar a vida das pessoas em Japeri. Tenham todos um bom dia, fiquem com Deus. Quero dizer também, até aqui para os vereadores, deixar uma frase aqui, que o governo e nós, vereadores, temos que aprender que com criança não se brinca. Bom dia a todos, muito obrigado. Fica franqueada a palavra aos senhores vereadores por 15 minutos. Não havendo mais oradores inscritos, peço ao senhor secretário que faça a leitura dos projetos a serem votados em primeira discussão. Não há, senhor presidente. Não havendo projeto em primeira discussão, peço para fazer leitura dos projetos em segunda discussão. Não há. Não havendo projeto em segunda discussão, declaro encerrado a sessão, marcando a próxima para terça, dia 11 de junho de 2019, às 10 horas, no plenário desta casa. Bom dia a todos.